Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos outra vez aqui para apresentar e participar com vocês, compartilhar com vocês a live Gotas de Orvalho. Que o nome do Senhor seja exaltado nesse dia que as nossas atividades têm início e esperamos que o bom Deus estenda a sua santa e poderosa mão sobre todos nós, nos dando a proteção e a graça infinita. Gotas de Orvalho, mais uma vez, está com você. Isso há um ano, a cada dia, estamos juntos para esse momento de adoração e meditação na palavra do Senhor. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, que o nome do Deus de Jacó seja exaltado. E vamos, portanto, à nossa reflexão, à meditação na palavra desta manhã de segunda-feira. E estamos meditando sobre a história de Moisés, que foi convocado pelo nosso Deus para resgatar o povo de Israel da escravidão no Egito, que já durava aproximadamente 400 anos de escravidão, de desprezo, de opressão. E Deus manifesta a sua tomada de posição em relação a essa situação. E o capítulo 3 registra que o Senhor, inicialmente, ao chamar Moisés, ao convocar Moisés para aquele trabalho, aquela tarefa de libertar o povo, em primeiro lugar, na sarça, ele se identifica a Moisés. Quer dizer, a partir dali, Moisés estava sabendo que não estava lidando sozinho, ou com quem estava lidando era desconhecido, era alguém de menos importância, alguém que não tinha condições de ajudá-lo, mas era nada mais, nada menos do que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Assim sendo, o Senhor manifesta o conhecimento que ele tinha acerca da opressão que o povo estava sofrendo no Egito. E no versículo 7, a gente toma conhecimento do que o Senhor disse a Moisés. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. E aí você percebe que ele diz: eu vi, eu ouvi e eu conheço. Eu ouvi a aflição do povo na terra do Egito. Eu vi. Eu ouvi a oração, o clamor que o meu povo faz pedindo libertação.
e tenho conhecimento do sofrimento do meu povo. Então ele viu, ouviu e ele conhece o nosso sofrimento, a nossa dificuldade. Ele conhece a nossa necessidade. Mas é bom também que ele veja a nossa aflição. E foi exatamente isso que ele confirmou para Moisés naquele momento. Eu vi a aflição do meu povo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele diz também que ouviu o clamor do meu povo. O povo começou a clamar, começou a buscar, começou a pedir, começou a clamar por socorro. E então o Senhor disse: eu ouvi o seu clamor. Pode ser que em algum momento a gente esteja tão envolvido no sofrimento, na batalha, no problema, na dificuldade, que ao clamarmos ao Senhor a gente imagina, a gente tem a impressão de que Ele não nos ouve, de que Ele não nos atende. Pode ser que em determinados momentos a gente pense que Deus nos desamparou, nos abandonou. Eram 400 anos de sofrimento, de padecimento, de opressão, de horrores, de desprezo, de humilhação. E então esse povo começa a clamar. Esse povo clama ao Senhor, pede ao Senhor por libertação. E aí o Senhor diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, tenhamos por certeza que o nosso Deus está atento. A Bíblia diz que Ele nos ouve quando clamamos. Através do profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e eu ouvirei. Clama a mim e eu responderei. Eu darei resposta. Clama a mim e eu responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Essa é a posição que ele exerce em relação ao nosso clamor. Mas ele precisa, quando eu digo precisa, é uma expressão que está voltada para nós, que a gente não vai entender de outra forma. Mas ele quer, ele espera que nós clamemos ao seu nome. Ele espera ouvir o nosso clamor. Ele espera contemplar, ver a nossa aflição. E ele conhece o nosso sofrimento. Então é o que ele diz a Moisés. No versículo 8, o nosso Deus diz: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha
e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, Deus coloca diante de Moisés um retrato fiel, primeiro, da situação. O meu povo está no Egito, e você conhece, é o seu povo também. Então ele está no Egito, está sofrendo, debaixo de opressão, há tanto tempo, há tantas gerações, foram 400 anos. E a situação, Moisés, é essa, de opressão, de domínio dos egípcios sobre o meu povo. A situação, Moisés, é que o povo não tem como sair daquele lugar. Ele precisa se libertar e precisa de alguém que os ajude. E clamou a mim, e eu agora estou lhe convocando para ir ao Egito, a fim de tirar o meu povo daquela servidão, da casa da servidão, da casa da opressão, da casa em que o meu povo sofre de dia e de noite. Portanto, essa pequena amostra da dificuldade que o povo estava passando naquele momento, a partir daí, Deus faz a Moisés a comunicação que veio até ele para convocá-lo, comissioná-lo, enviá-lo ao Egito para tirar o povo de lá. E aí a gente vê, a partir do próximo versículo, a gente nota a reação de Moisés, como é que ele se comportou em relação a tudo isso. Na verdade, não é fácil uma tarefa assim. A gente tem que convir que o Senhor coloca diante de Moisés uma tarefa extremamente difícil. Mas seria não somente difícil, mas impossível, se Moisés tivesse que ir até o Egito por conta própria, com a força do seu braço, com a inteligência que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Por maior que fosse esse conhecimento, ele seria incapaz de fazer alguma coisa para o livramento, a libertação daquele povo que estava sofrendo na terra do Egito. Mas agora ele sabia que quem estava com ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E, portanto, ele tinha todas as chances de ser bem-sucedido naquela tarefa de resgatar o povo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos convoca para isso. E talvez nós falhamos, talvez nós nos amedrontamos com a boca, quando a gente está com o microfone na mão, quando a gente está fazendo a live, a história é uma. Com a ação que a gente tem que fazer, a história
é outra. E eu parece ouvir, levando em conta as movimentações de obreiros que a gente faz, que é o pior, o pior serviço que a gente presta é ajudar esses obreiros a mudarem de igrejas onde estão. Eles não querem sair. Eles têm medo de perder o que têm. Mas o que é que tem? Nada. Mas têm medo de perder nada. Eles acham que para onde forem vão passar necessidades, talvez mais do que passam onde estão. Mas não querem sair. É muito difícil. Até porque também há muita falta de confiança no Deus que abençoou aqui e no Deus que abençoa ali. Então a gente tem muita coragem, mas não está medo. Se Deus se impressionasse e não soubesse ao certo o que vai pelo nosso coração, ele seria enganado a toda hora. Porque nós somos realmente corajosos. E a gente cita os exemplos de Abraão, de Moisés, os exemplos da história a história desses homens que nos oferece as lições, os ensinamentos. A gente cita tudo isso bem direitinho. Bem direitinho. Agora, quando é para a prática, aí você desconhece. Mas é aquele que estava com o microfone na mão, dizendo que Deus faz tudo, que Deus defende, que Deus... É esse mesminho? É esse mesminho. Por que é que mudou tanto dali para aqui? Parece que o microfone dá uma certa condição de força, de coragem, mas não deve ser assim. Não é assim. Deus é Deus dos altos, Deus dos montes. E eu me lembro de uma história que a irmã Soledade, a missionária Soledade, contava. Ela disse que 2 homens eram compadres da religião, que eram devotos da religião católica. Eles eram muito devotos, muito zelosos, e eles iam para as missas, para as procissões, eram muito fervorosos e trabalharam muito tempo juntos e participando de todas as atividades que a igreja realizava. E um dia se separaram, um foi morar num canto, outro no outro, essas coisas que acontecem. E nunca mais tinham se encontrado. Um dia, sem para que mais nem, se encontraram, iam andando, viajando, passando de um lado para o outro, se encontraram. E foi aquela alegria, depois de muitas histórias, de muitas experiências, do que estavam fazendo, do que representavam, aquela coisa toda. Um perguntou ao outro: compadre, e tu ainda sabe o pelucinar? O outro respondeu: compadre, do palavreado eu ainda sei, agora eu só não sei é espalhar na cara. Quer dizer, porque quando você faz o pelucinal, você faz a cruz na direção do seu rosto, né? E o que o homem dizia era que não sabia fazer aquele gesto, não sabia mais. Passou tanto tempo sem fazer o pelucinal que esqueceu.
Não é que acontece também com os nossos pastores, com quem recebe indicação de Deus para realizar as coisas? De repente a gente esquece. Deus é poderoso, é grandioso, e lá vai aquele negócio, aquela alegria, e a gente pensa que é verdade. Na hora de espalhar na cara, meu amigo, aí é que é o momento da confirmação de nossa parte. Precisamos ser autênticos em qualquer tempo, com o microfone, sem o microfone, porque haverá um tempo que a gente não vai poder usar o microfone. E daí? Haverá um tempo que teremos que testemunhar do Senhor sem o microfone. E aí a gente não vai ter mais o microfone para nos dar alento. E como vai ser? Temos que mostrar o nosso alento real, que vem de dentro para fora. Haverá um tempo em que será a nossa coragem a grande promovedora das nossas atitudes. Israel está no Egito sofrendo, e Deus veio até nós, identificou-se e nos convocou para ir ao Egito, para tirar o povo de lá. É por isso que tem um hino muito bonito na harpa 212, que diz assim: entra na batalha onde mais o fogo inflama. Entrar onde fogo inflama? Não, eu fico aqui mesmo, tá bonzinho aqui, os irmãos gostam muito de mim, como se no outro canto os irmãos não fossem gostar também. Não, eu estou aqui muito bem, eu estou muito satisfeito e estou por aqui, a minha família está crescendo, os meninos estão estudando. Menino, se você ouvir a ladainha que um homem desse faz, Moisés fez a dele também, fez também. Isso não é privilégio seu não, mas não está certo, não é para ser assim. Ou você não confia em Deus e sabe que Deus é fiel e que Ele tem bênçãos para você em qualquer lugar. Amanhã a gente vai continuar refletindo nessa palavra. Amanhã nós estaremos outra vez aqui a partir das 6 horas, se o bom Deus permitir. Um abraço a todos e vamos agora orar. Não terminou ainda não. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, colocando tudo diante do altar do Pai Celestial. Levante assim a sua mão e ora comigo. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, adoramos a tua majestade e a tua santidade. Queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem concedido ao seu povo, tem guardado as bênçãos que o Senhor tem dispensado para que o teu povo seja guardado, protegido, orientado, abençoado, renovado, transformado. Te agradecemos porque o Senhor vê, o Senhor ouve e o Senhor conhece a nossa situação. O Senhor ouve quando clamamos, o Senhor vê a nossa aflição, o Senhor conhece o nosso sofrimento. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós clamamos, portanto, ao teu nome neste momento.
Queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, assim como fosse com Moisés na terra do Egito. Ajuda-nos também a ter sucesso na obra que estamos realizando para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos, visita cada irmão, cada irmã, cada amigo que acompanha conosco nesta manhã de segunda-feira, esta live. Abençoa cada coração, repreende todo mal, repreende toda perturbação, todo sofrimento, toda opressão. Deus de toda misericórdia, Tu és o Senhor que nos ajuda, que nos fortalece e que nos renova para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo. E amanhã, 6 horas da manhã, se o bom Deus permitir, nós estaremos de volta aqui com mais uma live Gotas de Orvalho. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, para a glória do nome do Senhor. É desse jeito.